Então, pessoal, boa noite novamente a todos, sejam bem-vindos. Quem chegar agora, boa noite também. O tema da aula de hoje, como pode estar vendo aqui nesse slide, é governança corporativa. Tá? É uma extensão, basicamente, do conteúdo que teve na última aula, que nós comentamos sobre a importância de governança de uma forma um pouco mais rápida, mas essa aula é totalmente dedicada a ela. Os slides ficaram em torno de 30, tá? As últimas aulas a gente teve, acho que na aula passada foi esse número de 50, e na anterior foi 40 e alguma coisa. Então, nessa aqui, podem ver já que a aula vai ser mais curta. Esse vai ser o último conteúdo que vai cair antes da prova, tá? Semana que vem já vai ser a nossa revisão. Então, tudo que caiu até essa aula aqui tem chances de cair na prova, tá? A prova, como vocês já devem estar sabendo, eu acredito, vai ser no formato EAD mesmo, tá? Foi confirmado, por mais que a aula retorne presencialmente, talvez semana, dependendo dos desenrolares políticos que vem acontecendo, a prova vai continuar sendo à distância, tá? Então, a prova eu vou focar em questões verdadeiro ou falso. Na revisão eu explico melhor isso aí, tá? Como vai ser a prova e tal. Mas, basicamente, vai seguir a estrutura de questões que já foram feitas nos questionários e afins. Algumas vão se repetir, ou pelo menos vão ser no mesmo formato. Vai ter questão discursiva também, tá? Até mesmo para pegar conhecimentos um pouco mais profundos, umas pequenas discussões ali, mas nada muito difícil, tá? Então não precisam ter medo em relação a isso. Como eu tinha dito, semana que vem vai ser a nossa revisão, daí eu comento corretamente como vai ser a prova e tal, sobre questões, todas as informações mais precisas já. Então, vamos começar para ela não ficar muito longa. Nós vamos passar aqui por esses quatro tópicos, tá? Gente, eu tô com bastante dor de cabeça, então se eu falar algumas asneiras ou trocar umas palavras, é decorrência disso, tá? Então, já vou saber a introdução, história da governança, acionistas e administradores, né, contando um pouco da relação, como que ocorre a parte de dominância, até a parte ali, por exemplo, de como expor as suas vontades e como está tudo organizado. E os princípios de governança corporativa. Tudo que nós vamos falar aqui hoje, podem ver que não é algo muito distante do que vocês já viram. Eu acredito que, pelo menos alguns já tenham ouvido falar de governança corporativa, além da própria aula que já foi passada. Governança é basicamente uma estrutura de regras que uma organização segue para mostrar que ela não, digamos, ela é totalmente arbitrária em suas decisões. São procedimentos, são regras estipuladas que, como a empresa e como os administradores executivos daquela empresa devem agir em determinadas situações. E, além disso, tem um mecanismo, digamos, um sistema de conceitos e métodos, etc., que controla e regulamenta essas ações. Então, seriam quais são os mecanismos que tem dentro de uma organização para controlar as ações daqueles que fazem tomadas de decisões dentro da empresa. De acordo com que ela consiga seguir uma estratégia clara, que a empresa consiga passar seus valores, seus acionistas, stakeholders em geral. Beleza? Para manter a estrutura sólida. Se não tivesse regras rígidas em grandes empresas, basicamente cada pessoa faria suas próprias decisões lá dentro de maneira única e a empresa não conseguiria seguir um norte específico e atingir seus objetivos estratégicos, né? Então, basicamente, a governança tem esse papel. Mas no mercado de capitais, ela tem uma segunda função, que é principalmente atrelar esse elo de confiança entre a empresa e as pessoas, digamos, que investem nessa empresa. Os acionistas, eles só vão investir em empresas que eles confiem e saibam como essa empresa vai se desempenhar no mercado. Tudo bem que ninguém sabe, né? Mas pelo menos tem uma noção de acordo com os seus preceitos. Então, se a empresa tem tais valores, a empresa normalmente tem tais ações, a empresa é rígida e controla muito bem suas partes internas, consequentemente, as pessoas vão ter mais confiança que essa empresa vai conseguir atingir o que almeja. Se a empresa for totalmente descontrolada e imprevisível, as pessoas vão ter um pouco de receio de investir nela, tá? Basicamente, é isso que serve a governança. Pelo menos nesses conceitos aqui. Governança corporativa. As origens da governança corporativa remetem aos conflitos inerentes à divergência de interesses de diversos sócios. No Brasil, esses conflitos acontecem à medida que a empresa cresce e adquire novos sócios, herdeiros e investidores. Então, qual que é o problema? Uma empresa, digamos, ela começa pequena, certo? Normalmente começa com um único empreendedor, começando seus negócios, às vezes poucos funcionários, até mesmo nenhum, e essa pessoa toma todas as decisões dentro de uma organização. Então, tipo, o que a empresa vai comprar, a estratégia de marketing a empresa vai fazer, controle financeiro, etc., tudo feito por uma única pessoa. O resto só obedece, correto? A partir do momento que a empresa vai crescendo, ele começa a ter muito mais pessoas e muito mais envolvidos em todos os processos de decisão dentro da empresa. Então, para quê? Por mais, digamos, que hajam várias pessoas envolvidas, existem maneiras em que você fazer que essas decisões, digamos, sigam o mesmo norte, tenham o mesmo interesse por trás, até mesmo assim, elas repliquem aquilo que o próprio dono tomaria como decisão. E essas regras são a governança corporativa, basicamente, certo? Então, são desenvolvidas estratégias ali e regras para que todo mundo naquela empresa saiba como deve agir em determinadas situações e, dessa forma, o dono sabe que as pessoas vão agir basicamente de acordo com os interesses dele.
Esse modelo de administração aplicado a qualquer empresa, dependendo do seu porte, estágio de maturidade. Tudo bem que isso aqui só vai começar a se falar quando a empresa está maior. É mais comum, né? Quando a empresa vai crescendo, o dono ele vai lá e começa a expressar aquilo que ele realmente quer e quer como que as pessoas agem naquela organização. Mas somente a partir do crescimento você começa a ver isso aqui de uma forma mais nítida, porque daí sim a delegação de poder realmente começa a acontecer. É comum ter, por exemplo, um empreendedor que ele realmente, apesar de ter vários funcionários, ele pega e absorve para si, chama para si toda a responsabilidade daquilo que é um pouco mais crítico. E quando a empresa cresce muito, isso torna inviável, até mesmo impossível de ser feito por uma única pessoa. Então é aí que essas regras começam a realmente desempenhar seu papel. Basicamente, aqui embaixo, essa ideia aqui que eu acabei de contar da empresa ir crescendo e a pessoa tem que dividir o poder, são criados controles formais para que as informações sejam transmitidas a quem delas precise e tem direito de recebê-las. O fundador limita o poder de decisão de cada uma das pessoas que trabalham no negócio, identificando limites em que elas podem tomar decisões sem consultar ou guardar sua aprovação. Então, basicamente, é a própria empresa funcionando, atuando com esse mecanismo de supervisão. Não precisa mais ter alguém, aqui no caso a pessoa, a parte mais interessada, vamos chamar assim, que seria realmente empresário, aquele que realmente enriquece junto com a organização ali, com o crescimento dela. Ele pode delegar a função para alguém, né, tipo, a responsabilidade, essa pessoa vai tomar uma decisão de uma maneira que ele confie, porque ela está seguindo uma série de procedimentos para tomar a decisão. Essa é uma área acadêmica bem interessante, segundo vocês, um dia quiser seguir a carreira acadêmica propriamente dita, os meus caminhos e sistemas de tomar decisão é uma área que tem bastante crescimento, tanto na área de administração quanto na engenharia da produção. E é bem estudada aqui no Paraná, então é uma área bem legal. Se o empreendedor precisar de um financiamento bancário, o banco pode exigir que ele aprimore sua contabilidade, o que pode resultar na contratação de um contador e um auditor para preparar e fiscalizar as contas e demonstrações financeiras da empresa. Então, basicamente, esse conceito. A organização começa a crescer, e não é só uma demanda realmente, digamos, interna, de que ele realmente precisa pegar e delegar essa função, porque senão ele não dá conta. Tem uma pressão externa também nessa questão. Quando a empresa começa a ficar maior, ela normalmente precisa ter mais garantias para ela conseguir fazer negócios com outras empresas, mesmo instituições financeiras. E essa necessidade demanda que ele demonstre essa confiabilidade para as instituições e, consequentemente, isso envolve a ter mais pessoas, ter mais fiscalização interna. Então, isso aqui acaba sendo uma demanda bem forte, externa, por mais até que não seja, em alguns casos, vamos dizer, um mecanismo realmente legal acontecendo, uma opressão de que você realmente deve fazer isso, mas o mundo meio que para poder, a empresa poder funcionar, isso acaba sendo que meio que uma exigência, por mais que seja algo mais moral do que realmente legal. Com o cansaço atual no dia a dia da organização, o empreendedor pode optar pela contratação de profissional externo para tocar o negócio, enquanto se restringe a definir as principais diretrizes estratégicas para a empresa. Então, consequentemente, o empreendedor, se ele conseguir ter um sistema interno que faça todo mundo atuar de maneira que atingir seus interesses principais, sem que ele tenha que tomar essas decisões efetivamente, ele conseguirá mais tempo para focar naquilo que realmente importa para a empresa, aquilo que outras pessoas não poderiam ter. No caso, muitas vezes, o empreendedor, ele chegou onde está, porque ele conseguiu ver oportunidades no mercado que as demais pessoas não conseguiam ver, seja por causa do viés próprio dele, da estrutura de vida que ele teve, das experiências profissionais, etc. Então, ele é uma pessoa de grande valor estratégico. Ele conseguiu montar um negócio, esse negócio conseguiu, digamos, atender os objetivos dos seus clientes, e a empresa começou a crescer. Então, se a pessoa tem uma certa visão, isso tem que ser aproveitado. Se ele consegue delegar alguma função que, digamos, seria abaixo desse nível estratégico, e ter essa confiança e garantir que isso aconteça conforme ele realmente quer, por meio de regras de como empresa e como os funcionários devem agir, então isso com certeza tem um grande valor para a organização. Os negócios continuam prosperando e para crescer torna-se necessário captar mais recursos, maior volume, motivo pelo qual os sócios decidem abrir o capital da empresa, que no caso seria se realmente emitisse ações na bolsa, de maneira que entrassem novos sócios e a empresa arrecadasse dinheiro por meio disso para conseguir crescer. Com o maior número de sócios, a empresa se vê compelida a adotar políticas de transparência, divulgação e reforçar as estruturas já montadas nas fases anteriores para dar segurança aos seus investidores. Então, a partir desse momento que a empresa realmente abre o capital dela na bolsa, agora aqui já entra outra questão. Anteriormente, normalmente essas regras, a estrutura administrativa que é criada da empresa, dos processos que devem ocorrer em cada tomada de decisão e afins, elas vêm mais em conta o interesse propriamente dito do empreendedor em conseguir pegar e aumentar a empresa, atender, digamos, mais clientes e conseguir realmente fazer o negócio crescer, mas a partir do momento que ela abre o capital, a partir daí ela está seguindo regras estipuladas pela própria CVM, a Bolsa de Valores, de, digamos, periodicidade de informações que ela deve prestar e maneiras de como demonstrar essa confiança ao mercado. Então, a partir desse momento, ele realmente tem entregas obrigatórias a serem feitas, que envolvem esse quesito aqui da governança corporativa. Então, história da governança.
Governança nada mais é do que um sistema de administração do exercício de poder nas organizações, entre as estruturas de governança estão a Assembleia de Sócios, o Conselho de Administração e a Diretoria. A gente vai falar bem de cada um desses três aqui, tá? O objetivo do sistema é gerir a empresa e a organização da melhor forma possível para que tenha maiores chances de alcançar seus objetivos com sucesso e favorecer sua longevidade. Isso aqui é uma questão complexa a ser discutida, tá? Até numa questão um pouco mais ampla da academia, seria pensar exatamente se uma empresa que ela segue procedimentos sólidos, ela tem mais chance ou menos chance de sobreviver no mercado ao longo do tempo. Alguém de vocês quer tentar argumentar em relação a isso? Isso é uma coisa que necessariamente não existe uma resposta exata, tá? Mas se uma empresa ela é muito rígida, ela sobrevive bastante tempo no mercado? Isso é bom, isso é ruim? O que vocês acham? Vamos ver se alguém vai se voluntariar a falar. Se não... Enfim. Então, se a empresa é muito rígida em todos esses procedimentos, tomar decisão e afins, nós temos o problema seguinte. No caso, a empresa ela fica pouco reativa ao mercado, então ela não consegue agir, digamos, com total... Enfim, a pergunta é a seguinte. Se uma empresa, que nem aqui, vamos ver o último parágrafo. O objetivo do sistema é gerir a empresa e a organização da melhor forma possível para que tenha maiores chances de alcançar esses objetivos com sucesso e favorecer sua longevidade. A governança corporativa, ela acaba um pouco amarrando a empresa, certo? A empresa que segue procedimentos sólidos de governança, no caso, ela limita um pouco a autonomia de boa parte dos funcionários em diante a reagir a alguma coisa no mercado. É complicado você conseguir ter, por exemplo, esse equilíbrio entre o quanto a empresa realmente vai ser travada e vai seguir regras específicas para que tudo que ela faça siga o mesmo caminho, ou se deixa a empresa um pouco mais frouxa, ela consegue ser mais reativa ao mercado numa questão estratégica e competitiva. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver startups fazerem coisas absurdas hoje em dia. Elas pegam, por exemplo, encontram uma cidade do mercado e essa startup cresce para tomar esse pequeno nicho ali que acaba se revelando muitas vezes ser um mercado bem grande. E grandes empresas normalmente não conseguem enxergar essas oportunidades, ou até mesmo enxergam, só que é difícil para elas entrarem nessas opções, digamos, essas oportunidades que o mercado realmente dá. Em geral, é porque elas têm mecanismos muito rígidos de como devem agir. Então, dificilmente uma empresa, quando vai ficando cada vez maior, ela vai perdendo com isso também a capacidade dela de ser inovadora. E isso fez grandes cases que a gente conhece já na questão do Blockbuster e afins, de que não conseguiram reagir. Pode falar. Tem empresa que dá para ver que às vezes tem empresa pequena que acaba crescendo bastante, porque não tem um monte de gente mandando, vamos dizer assim, né, professor? Eu acredito que quanto mais, vamos dizer, cacique para para pouco índio, pior é, né? Com certeza, exatamente essa ideia. E é complicado assim também, porque até hoje acho que não existe, é difícil ter alguma empresa que te veja, e é muito pequeno existir algumas que conseguem ser inovadoras de toda essa forma. Por exemplo, que ela consegue crescer e continuar sendo inovadora. A gente vê casos de empresas que normalmente elas vão ter uma grande curva, assim, num gráfico, ela vai subindo, sendo bem inovadora, a partir do momento que ela está gigantesca, ela para de ser tão inovadora assim. Porque ela tem que pagar conta, a estrutura dela é maior, então ela tem que correr muito mais risco, né? Tem muito mais a se perder. Então se torna bem mais complexo, assim, conseguir fazer coisas muito diferentes. Mas é legal essa estrutura mais enxuta e que cada funcionário tem mais liberdade, justamente por causa desse tipo de reação. Às vezes, por exemplo, você vê que o concorrente está fazendo alguma coisa, e determinada parte da empresa pode reagir a esse concorrente rapidamente se tiver total autonomia. Só que a gente vê que quanto maior a empresa, normalmente os funcionários vão ter menos autonomia, vai ter mais processos gerenciais em cima desse funcionário para ele conseguir tomar as decisões. E às vezes isso tira a capacidade dele reagir a curto prazo, assim. Então, é uma situação realmente complicada. Mas é difícil também imaginar uma empresa crescer muito e conseguir se manter sem ela ser mais amarrada e tipo, ter realmente processos mais sólidos e como fazer cada tipo de situação. Pode Só falar. que, professor, também tem empresas pequenas também que não conseguem ter essa visão, né? Que às vezes Sim, tem um dono só, por exemplo, mas o dono tem uma visão muito fechada e também não consegue crescer. Então, e às vezes também tem empresas que são grandes, que têm mais burocracia, sócios, enfim, que é um pouco mais complicado tomar decisão, mas também ainda consegue crescer às vezes mais do que algumas empresas pequenas pelo fato da visão também, né? Acredito que
também muito de quem está gerenciando, por mais que às vezes tendo mais pessoas atrase um pouco esse processo de evolução, mas dependendo da administração ainda consegue ter um bom resultado, né? Com certeza. Isso a gente vê muita empresa pequena, porque muitas vezes, digamos, a pessoa ela tem digamos, a esperteza de ver uma oportunidade no mercado, abrir um negócio e conseguir atender aquela demanda, mas a partir do momento que o mercado muda a dinâmica de como os negócios acontecem, essa pessoa não conseguiu acompanhar esse pequeno pulo do gato para a próxima fase, digamos assim. Porque, que nem, por exemplo, o mundo de hoje em dia é muito mais caótico na questão da gestão do que já era antigamente. Antigamente, você basicamente montava uma empresa e nada mudava, tipo, drasticamente. A partir do momento que chegou a internet, tudo começou a mudar bastante, porque daí começou a surgir muitas outras empresas pequenas que, por facilidades, vamos dizer até logísticas, a questão da internet mesmo que facilita, você consegue, digamos, aumentou muito a concorrência, isso também aumentou muito a visibilidade, acesso à informação das pessoas, então começou a surgir muita concorrência meio que do nada. E é difícil para algumas pessoas se adaptarem a esse tipo de mudança. E a tendência é que cada vez haja mais esse tipo de situação. E é comum que a gente já falado, pessoas veem oportunidades no mercado, mas a partir de montam um negócio, consegue sobreviver aquele negócio, só que ela não se adapta em nada. E vai chegar algum momento que alguma concorrência vai realmente derrubar aquilo. E tá aí é o ponto da pessoa realmente tentar buscar talvez uma consultoria ou realmente encontrar funcionários que possam ajudar nessa adaptação e não sendo tão cabeça dura. E ao mesmo tempo tem muitas empresas que já começam, digamos, a atingir um tamanho médio, mas igual você falou, os próprios funcionários já conseguem pegar e ter essa noção estratégica e já conseguir fazer aquele negócio também avançar de uma forma mais dinâmica do que o negócio pequeno teria também. Então, por isso que é uma questão bem relativa de ser analisada, mas é bem interessante ao mesmo tempo. Então, prossigamos. Em grande parte, as boas práticas de governança corporativa são propostas como recomendações por organizações e por pesquisadores, podendo ser adotadas livremente nas empresas, bem como adaptadas às particularidades. De acordo com a teoria do agente principal, os executivos e conselheiros contratados pelos acionistas tenderiam a agir de forma a maximizar os próprios benefícios. Isso aqui é uma coisa até que a gente já chegou a conversar. Deixa eu ver aqui em qual disciplina foi falado isso aqui. Foi gestão financeira e também na gestão de custos. Cheguei a comentar algo próximo a isso aqui. Normalmente, os empregados de uma organização, eles tendem muitas vezes a pegar e agir em prol de benefício próprio. Vamos dizer assim, às vezes um vendedor, ele pode querer vender muito mais do que a própria empresa, digamos, conseguiria comportar com um ponto de eficiência máximo, porque isso garante a ele uma comissão maior, certo? Por isso que esse tipo de detalhe tem que ser sempre bem previsto, de maneira que você consiga manter, digamos, as pessoas no máximo produtividade, de maneira que isso sempre beneficie mais a empresa, né? Tendo, digamos, travas em específica para realmente evitar esse tipo de situação. Então, se no caso, por exemplo, os executivos ganhassem uma espécie de bônus em relação à produtividade por uma determinada venda de item ou afins, provavelmente eles tenderiam a agir mais para tentar ganhar essas remunerações, esses bônus, ou demonstrar resultados da empresa que garantissem a posição deles, do que realmente agir em prol da sustentabilidade e crescimento daquele negócio. Então, isso ressalta ainda mais a importância de ter realmente essas normas rígidas nesse tipo de situação aqui. Para minimizar o problema, os autores sugeriram que as empresas e seus acionistas deveriam adotar uma série de medidas para alinhar os interesses envolvidos, objetivando, acima de tudo, o sucesso da empresa. Detalhe que, normalmente, para as pessoas, é interessante que a empresa realmente ela consiga se manter no mercado de maneira, digamos, com crescimento estável, né, e sempre crescente. Então, tipo, para elas é importante que a empresa siga essas normas e, digamos, seja um pouco mais previsível esse tipo de quesito, para que esse crescimento nunca se encerre ou a empresa corra muito risco de quebrar de uma hora para outra. Para tanto, foram propostas medidas que incluíam práticas de controle, monitoramento e ampla divulgação de informações. Anos depois, convencionou-se chamar esse conjunto de práticas de governança corporativa. Então, os primeiros casos que a gente teve aqui foi esse relatório Cadbury, na Inglaterra, tá, em 92, e no mesmo ano também foi lançado pela General Motors um manual, né, um código de governança corporativa também. Na primeira década do século XXI, o tema de governança corporativa tornou-se ainda mais relevante a partir de escândalos corporativos que nós vimos aqui na última aula, que seria a Enron e a WorldCom, desencadeando discussões sobre a divulgação de demonstrações financeiras e o papel das auditorias. Então, você lembra daqueles casos que a gente viu lá, basicamente nessa mesma época, que mostrava os escândalos que ocorriam porque as empresas chegavam e mascaravam os balanços e os relatórios financeiros delas de maneira que escondessem dívidas, maximizassem o lucro e afins. Então, viu-se a importância de realmente ter essa transparência com o seu público e que as pessoas que realmente quisessem investir na empresa tivessem acesso a informações
constantes, de maneira que elas pudessem avaliar, por exemplo, periodicamente, qualquer situação atípica, estranha que tivesse surgido. Então, por exemplo, poderia acontecer uma situação de que realmente a empresa pegou, ela estava numa determinada situação, um trimestre depois ela estava numa outra situação totalmente diferente, faturando muito mais ou com menos dívida. Isso aí realmente desperta uma certa estranheza. Então, por isso, tem tantas projeções, no caso, tem tantas regras de frequência das entregas dos documentos para os investidores poderem fazer esse acompanhamento e se sentirem um pouco mais confiantes em relação a que a empresa não vai aprontar nada com elas. O Congresso norte-americano, poucos anos depois de relações das fraudes ocorridas nessas empresas, aprovou a lei Sarbanes-Oxley, ou a SOX, que provavelmente muitos de vocês já ouviram, com importantes definições sobre as práticas de governança corporativa. Com o passar do tempo, verificou-se que os investidores estavam dispostos a pagar mais para empresas que adotavam boas práticas de governança corporativa e que tais práticas não apenas favoreciam os interesses dos proprietários, mas também a longevidade das empresas. Então, isso aqui vem atender ambos os caminhos. Primeiramente, as pessoas, no caso, tendem a investir mais em empresas que tendem a confiar mais, tá, obviamente. Então, as empresas podem adotar essas boas normas de governança para conseguir passar mais confiança para essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que a empresa adota a transparência, não é só os consumidores, digamos, os próprios investidores que têm interesse nisso. Muitas vezes, os próprios consumidores têm interesse em empresas que fazem certas inovações que são muito benéficas para a sociedade em geral. E é comum ver empresas cada vez mais importantes para a situação. Aqui no Brasil, nós temos como um bom exemplo a Magazine Luiza. A Magazine Luiza foi uma empresa que cresceu muito, tá, rapidamente. Se for ver as ações, igual eu tinha mostrado no anterior, foi um salto absurdo, né? Tipo, que aumentou um monte em pouco período de tempo. Mas muitas das ações dela, muitas vezes, não são apenas alinhadas com a ideia de simplesmente coletar investidores. É uma empresa que ela busca uma sustentabilidade e realmente um atendimento melhor da sociedade de uma forma bem ampla e inovadora. Se for ver, recentemente ela tinha lançado aquele programa lá de trainee para públicos específicos e assim por diante. Inclusive, no início da pandemia, ela tinha anunciado que ia poder manter os funcionários em casa por cerca, se não me engano, de 1 ano, se fosse necessário, para manter a quarentena ativa e evitar casos de Covid e afins. Esse tipo de demonstração de confiança, tudo, acaba aumentando o preço da sociedade em geral como cliente para aquela empresa, mas também, enquanto partido, acaba atraindo mais investidores para ela. Então, é uma relação bem interessante que pode beneficiar a empresa de vários aspectos diferentes. No Brasil, as discussões sobre governança corporativa começaram em 1995, a partir da criação do Instituto Privado voltado para a temática. Atualmente chamado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, passou a ter reconhecimento internacional, assumindo a liderança dos debates sobre a questão no país da América Latina. Realmente, o nosso IBGC, ele é tecnicamente bem conhecido, está na região da América Latina. Então, acionistas administradores. Isso aqui é um conceito interessante, tá? Porque nem sempre o acionista majoritário, tecnicamente, é o acionista controlador. O acionista controlador é aquele que realmente detém, digamos assim, a maioria de votos dentro de uma assembleia. Então, nesse caso aqui, o acionista controlador. Pode acontecer situações de que um grupo de acionistas que, digamos, não são efetivamente majoritários se unem para, de certa forma, colocar alguém no poder como acionista controlador. Isso realmente pode acontecer. Acaba sendo mais difícil de se ver acontecendo, mas ainda assim é possível, tá? O acionista majoritário é o indivíduo que detém o controle da maior parte das ações daquela companhia. Mas necessariamente ele não é aquele que pega e realmente tem o voto que acaba modificando toda a administração daquela empresa. E o acionista minoritário é aquele que detém ações, tá, numa proporção que não dê o controle para ele, acionário, sobre aquela empresa. Basicamente, essas três diferenças. Então, o acionista majoritário é aquele que detém a maior quantidade de ações, o acionista controlador é aquele que detém a maior parte de votos, podendo ser o acionista majoritário ou não. Pode ser um grupo de acionistas minoritários que se uniram e, dessa forma, conseguiram uma fatia maior de votos e se tornarem em conjunto acionista controlador, muitas vezes delegando, inclusive, alguém para votar por ele no meio ali da empresa. E acionista minoritário é aquele que detém qualquer quantidade pequena de ações que seja menor que o majoritário. Basicamente, são essas três diferenças. Estrutura organizacional. A lei determina que a estrutura organizacional das empresas deve necessariamente ser composta de Assembleia Geral, seria basicamente um mecanismo por trás onde os acionistas poderiam se comunicar e impor suas vontades diante da empresa, Conselho de Administração, sendo obrigatório em companhias abertas e de capital autorizado, diretoria e Conselho Fiscal. Esses órgãos têm, além de atribuições fixadas na lei das SAs, aquelas determinadas no Estatuto Social da empresa. Então, se lembrando que as leis das SAs determinam muitas regras de como as empresas que são de capital aberto devem agir, tá? Mas, além de tudo, o Estatuto Social da empresa pode chegar a impor mais regras buscando essa confiança maior no mercado. Como eles querem investidores, ao mesmo tempo querem clientes, para eles é muito interessante ter essas transparências e fazerem a mais do que aquilo que são apenas obrigados a fazer. Tá? Todo esse a mais, querendo ou não, consta com uma espécie de diferenciação quando a pessoa vai escolher investir em uma empresa e outra,
muitas vezes no mesmo segmento ali, e uma pode passar mais confiança que a outra. Então aqui nós temos basicamente um quadro esquemático de como funciona esse processo de governança. Nós temos os diretores, acima dos diretores nós temos o diretor-presidente, acima dele nós temos o conselho de administração, tá? Então basicamente o conselho de administração está fiscalizando aqui a diretoria. Os braços direitos ali do conselho de administração seria a auditoria e comitês. Temos a auditoria interna e a auditoria independente. Então basicamente seriam mecanismos além de simplesmente o conselho, para conseguir fiscalizar a empresa e ver as ações que os diretores, para ver se estão agindo de acordo com o que deveriam agir para o benefício da empresa e sua longevidade. Nós temos também o Conselho Fiscal. Acima do Conselho de Administração, nós temos os sócios, que podem chegar e impor suas vontades por meio das assembleias e votações. E acima podemos ter aqui, em paralelo, basicamente, com os sócios, seria o Conselho de Família, mesmo aqui em situações específicas também, beleza? Daí embaixo dessa estrutura, teriam os empregados da empresa agindo de acordo com as diretrizes mandadas de cima para baixo. Infelizmente, toda essa estrutura administrativa ela acaba envolvendo em métodos um pouco mais antiquados, mas que são bem vigentes, né? De que a ideia da hierarquização da organização. Então, basicamente, seria uma hierarquia de ordens de cima para baixo, e assim que a empresa acaba tomando suas decisões. Isso acaba criando alguns problemas, inclusive na parte de coleta de dados das partes mais baixas. Então, muitas vezes, as pessoas que estão mandando em cima não são as pessoas, digamos, que realmente têm conhecimento das causas de determinados problemas que se veem mais abaixo. Mas ainda assim é um sistema bem eficiente. O problema disso realmente é que acaba desestimulando as ações em individualidade de algumas pessoas. E a própria administração acaba indo para um caminho que ela tenta tirar essas hierarquias das organizações. Mas sistemas, querendo ou não, para passar essa confiança, ainda assim acaba adotando esse tipo de sistema. E o problema principal também é que a gente conhece casos, por exemplo, de empresas públicas, que ainda tudo elas se comportam dessa forma, só que normalmente os membros de conselhos e afins acabam sendo parentes de políticos, acabam sendo pessoas que são próximas desse meio e muitas vezes estão inseridos aqui por questão de... eu ia falar conluio, mas enfim, as pessoas é basicamente uma espécie de corrupção, as pessoas indicam outras pessoas que são conhecidas e acabam mantendo sempre as mesmas famílias no poder. E esse problema se reflete muito em empresas públicas. Então, a gente consegue, por exemplo, ver, tal empresa pode ter milhares de funcionários, são concursados e afins, e entrar no processo seletivo e tal, mas pode ter muitas pessoas que ganham, sei lá, 20 vezes mais que um funcionário normal concursado ganha, fazendo parte de um conselho ali, indo votar uma coisa uma vez por mês e fazendo quase nada. Isso é triste de se ver, mas acaba sendo uma realidade do nosso país. Fazer o quê? A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar resoluções que julgar convenientes a defesa e desenvolvimento. Então, compete a ela reformar o Estatuto Social, caso veja que realmente, por exemplo, a empresa precisa atender algo que ela não está conseguindo e vai além das leis SAs, ela pode simplesmente pegar e reformar o Estatuto Social. Eleger ou destituir os administradores e fiscais da companhia, deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação. Esse tipo de situação aqui, num cenário bem competitivo, isso acaba acontecendo bastante, tá? É comum a gente ver nos mercados que realmente há muita fusão, ou realmente há uma empresa comprando a outra. A gente vê históricos de várias empresas que acabaram ficando gigantescas por comprar outras pequenas. Então, a tipo de situação aqui, em algumas organizações, acaba sendo bem mais frequente. Autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata, eleger os conselheiros e aos conselheiros eleger os diretores. Porque não, eles acabam tendo uma influência política muito forte da organização. Então, por isso que às vezes a posição da acionista controladora acaba afetando muitas coisas. Conselho de Administração é visto como guardião do objeto social e do sistema de governança, com poderes para decidir os rumos do negócio conforme os interesses da organização. Cabe a eles fixar a orientação geral do negócio da companhia, eleger e instituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, fiscalizar a gestão dos diretores, escolher e instituir os auditores independentes, se houver. Então, basicamente, eles são, digamos, o ponto de controle da diretoria, que seriam os cargos executivos da empresa, tomando decisões estratégicas e afins, e eles estão ali para realmente controlar e alinhar os interesses da organização em relação às ações ali dos diretores. Com isso, eles têm acesso a vários mecanismos, como auditorias e afins, para ficar acompanhando mais de perto ainda as ações dessa diretoria. Os diretores são responsáveis pela gestão e representação ativa e passiva da companhia, com o poder de assinar contratos, cheques e outros documentos. Ou seja, basicamente, para ter um controle bem amarrado, então seria eleito, digamos, para a Assembleia os conselheiros, e esses conselheiros poderiam tanto escolher os diretores e fiscalizá-los. Então, aí está a importância dos votos dos acionistas para manter a empresa, digamos, alinhada.
Então, normalmente, se a pessoa for acionista controlador, ela pode ter, digamos, um impacto maior na seleção e na votação desses conselheiros, que vão, logicamente, vão eleger ali também a diretoria e que, consequentemente, pode afetar drasticamente o funcionamento da organização. Então, por isso que existem vários mecanismos também, prevendo, inclusive, recompra de ações e afins, caso ocorra essa situação de que está alterando o acionista controlador daquela organização. Então, se houver o controle, digamos, majoritário do acionista controlador da organização, existem várias situações que o Estatuto Social realmente prevê a recompra das ações dos acionistas que queiram vender para a organização. Porque isso aqui pode mudar drasticamente a maneira que a empresa realmente se comporta e como age no mercado. No Conselho de Administração, ele compete algumas funções específicas, tá? Vou passar rapidamente aqui com elas. A gestão de riscos, então, basicamente, eles têm que conseguir, digamos, prever e agir de uma maneira rápida aos riscos que possam acontecer no negócio, e ter realmente planos rígidos de como agir em cada tipo de situação. Isso passa bastante confiança para o mercado, principalmente tendo noção que aquela empresa já está prevendo futuros problemas. Logicamente, também é meio que impossível você conseguir prever todo tipo de situação. Eu trabalho no ramo da energia, eu trabalho com a parte de aquisições, e tem um documento que nós temos que gerar quando vai fazer uma aquisição de determinado valor X, as contratações acabam sendo mais altas, que seria a matriz de risco. A gente tem que realmente tentar prever todos os riscos que podem acontecer naquele contrato e delegar, por meio do DOR, quem que é o responsável por determinadas situações que possam vir a acontecer. É um exercício de criatividade bem interessante, principalmente pelo aspecto que você tem que tentar prever coisas até 5 anos para frente o que pode acontecer. Será que alguém conseguiu prever o Covid da vida ou algo assim? Muito improvável. Então, tem muitas situações que realmente vão ser os dados cisne negro ali, que ninguém vai conseguir fazer nada. Mas, em geral, quanto melhor for esse processo de gestão de riscos, mais protegida a empresa tende a estar. Tudo bem que vai ter situações que vai passar despercebido, mas, em geral, acaba evitando muitos problemas e ainda acaba passando uma grande confiança a mais no mercado. A parte estratégica, no caso, o Conselho deve traçar as diretrizes estratégicas da organização, deixando o detalhamento e implementação para os gestores. Estrutura de capital deve almejar a sustentabilidade financeira da empresa, além da estrutura de capital ideal de uma empresa e as decisões para que se mantenha seu patamar ótimo. As fusões e aquisições são temas frequentes para o ambiente empresarial mundial. Isso aqui tem até algumas teorias interessantes que o pessoal ficava desenvolvendo no passado sobre a ideia de existir uma única empresa global que dominasse cerca de 90% de todos os mercados, porque simplesmente traçar uma teoria de que o crescimento das empresas e possíveis fusões ia acabar culminando nesse tipo de momento. Obviamente, isso acaba sendo bem conspiracionista e meio distante da realidade pelo menos atual, mas é comum poder se enxergar esses traços, principalmente pela busca dessas fusões. É muito comum ver empresas se tornando cada vez maiores, e uma acaba sendo mais afetada por crises que a outra, então acaba realmente ocorrendo a aquisição de uma organização pela outra e acabando dominando ainda mais o mercado, e mudando drasticamente como é que te enxerga. É bem interessante. E uma parte aqui que influencia demais a organização seria basicamente a gestão de pessoas. O conselho deve diretamente ou através de comitês examinar critérios para a contratação e demissão de executivos, avaliar políticas de recursos humanos existentes e pacotes de remuneração, avaliar e supervisionar as práticas e processos de sucessão em todos os níveis da organização, apoiar o presidente do conselho de administração na elaboração e revisão dos processos de avaliação anual dos executivos. Então, basicamente, o controle de gestão de pessoas do conselho, ele passa a confiança de que realmente não vai haver, digamos, nepotismo nem corrupção de alguma forma na contratação de determinadas pessoas. Tá? Isso é muito comum, eu gosto do exemplo de empresas públicas, porque aqui acaba se tornando bem visível. É comum hoje ver casos, por exemplo, de que várias empresas têm processo de governança que impede você contratar, por exemplo, digamos, um diretor que não tem experiência em diretoria numa área correlacionada no passado. Então, o que acaba acontecendo é que existem empresas que não têm essas regras e acabam servindo muitas vezes de apenas um cabide para que tal pessoa consiga ter essa experiência de diretoria, mesmo sem ter experiência nenhuma na vida dela, ela sai dali e acaba assumindo uma outra diretoria em outro local. Então, é bem comum haver esses tipos de tramóias para conseguir chegar e se aproveitar de falhas nas próprias regras das organizações para ser currículo para algumas pessoas, e as pessoas nunca precisarem começar aqui por baixo. Simplesmente já começam já dos cargos executivos e se mantêm lá para sempre. Ficava vendo tanta coisa triste, desanimadora no meio público assim, mas enfim. Essas regras aqui vêm de encontro para justamente evitar esse tipo de situação. Com critérios sólidos de contratação e de quais experiências as pessoas devem ter e quais competências devem ter para assumir determinadas funções estratégicas, posições estratégicas da organização, impede que haja esse tipo de corrupção, esse tipo de desvio de interesse ali dentro.
Os demais envolvidos, nós temos executivos ou diretores responsáveis pela gestão do negócio, são eles que operacionalizam e executam as diretrizes estratégicas traçadas pelo conselho. Já o Conselho Fiscal e a Auditoria Independente são órgãos de controle. O primeiro verifica se os conselheiros executivos estão atuando de forma a cumprir suas responsabilidades e deveres, enquanto o segundo visa testar se as demonstrações financeiras apresentadas pela empresa refletem a realidade da companhia. Lembrando que é extremamente importante esse tipo de função, assim como o caso da WorldCom ou da Enron, que acaba acontecendo para as empresas conseguirem atrair mais investidores, e muitas vezes elas almejando que provavelmente não vai dar problema nenhum e vão conseguir se recuperar no futuro, elas acabam mascarando alguns dados de maneira a tornar aquela empresa com resultados melhores do que ela realmente tem na realidade. E agora vamos para a última etapa da aula de hoje, princípios da governança corporativa. Essa parte aqui acaba sendo um pouco utópica, porque a gente passa sobre alguns detalhes que normalmente a gente acaba vendo, e a gente vê que muitas organizações falam disso, mas normalmente não conseguem aplicar isso aqui 100%. Então, isso aqui é mais como uma espécie de greenwashing e como um marketing, para conseguir melhorar a aparência da empresa, mas sem executar nada na prática. No Brasil, o código mais reconhecido é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, do IBGCC, certo? Nosso instituto, que se norteia por 4 princípios: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Aqui eu fiz um esqueminha, tá, para poder facilitar o que cada uma dessas situações aqui representa nesse tipo de caso específico. Então, primeiramente, vai ser a transparência, disponibilizar para as partes interessadas informações que sejam de seu interesse, não apenas aquelas impostas, disposições, leis ou regulamentos. Você lembra que as empresas que divulgam mais informações que realmente são obrigadas, normalmente elas tendem a ser mais bem vistas e ter mais confiança no mercado. Então, esse princípio de transparência vem de atender esses 2 objetivos, tanto as pessoas já receberem aquilo que elas têm obrigação por lei, e também aumentar a confiança da empresa para elas, por meio de informações extras e com maior qualidade. Equidade caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas. Então, você lembra que tinha uma norma que ninguém poderia ser, digamos, ter informações privilegiadas dentro de uma organização, ou um investidor que seja não pode ter informações privilegiadas diante dos demais. Então, essa equidade vem de encontro exatamente essa necessidade, pegar e garantir que todas as pessoas envolvidas ali, sejam sócios ou não, tenham acesso a informações de mesma qualidade, na mesma velocidade e tal. Esse tipo de situação permite que as pessoas tenham mais confiança em mudar suas posições, seja investindo na empresa ou desinvestindo ou não, certo? Então, é extremamente importante que todo mundo receba informações ao mesmo tempo, até mesmo para não acabar ocorrendo um crime ali, no caso da informação privilegiada. Prestação de contas. Os agentes da governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. E, por último, a responsabilidade corporativa. Deve-se zelar pela sustentabilidade das organizações, visando sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. Então, lembrando que a organização, muitas vezes, se não tiver regras claras, quem estiver lá dominando a gestão naquele determinado momento pode vir a buscar situações e estratégias que acabam beneficiando mais a sua posição. Por exemplo, se a empresa pegar agora e vender muito mais esse ano, para mim é útil, porque melhora a minha comissão, melhora a visão do mercado sobre mim, então eu posso acabar tomando essa decisão. Só que às vezes para a empresa, determinado número de vendas num período, sem um planejamento constante e sustentável, de que ela consiga atender os mesmos objetivos, os mesmos, digamos, metas em períodos futuros, acaba sendo complicado. Então, para às vezes a empresa é melhor vender menos, mas de uma forma sustentável em determinado período e conseguir manter seus clientes e afins, do que realmente acabar se complicando para o efeito tesouro, porque é outro tipo de situação relacionada de uma empresa acabar tentando tirar leite de pedra, certo? Então, é importante que a empresa realmente sigam esse norte de sustentabilidade, não somente buscando o benefício ambiental e social de que a organização está envolvida, mas também que ela consiga um crescimento sustentável, projetável e previsível. Para atrair investidores, é importante que a empresa tenha essa previsibilidade e essa perspectiva de crescimento a longo prazo, de que realmente a empresa tem essa identidade e ela acaba se repetindo novamente período após período. Tem empresas no mercado que as pessoas gostam de comprar ações porque elas pagam muitos, digamos, dividendos em um ano. Tem empresas que pagam mais do que outras, tem empresas que simplesmente não pagam dividendos porque elas se reinvestem. Então as pessoas sabem o que esperar das empresas por determinada, digamos, reputação que a empresa tem. Se você quer se aposentar, normalmente você vai querer comprar ações de empresas que paguem muitos dividendos no decorrer de um ano. Daí você pode pegar esses dividendos, usar eles para sobreviver, enquanto ainda você detém parte da organização sem ter que se desfazer de nenhum ativo que você tem. Certo? Lembrando que dividendos, ali no caso, seria a distribuição de lucros que ocorrem para meio dos acionistas ali.
E então, se a pessoa realmente quer uma empresa para ganhar dividendo, ela vai buscar empresas que têm essa reputação. Se a pessoa quer ganhar mais dinheiro, no caso, com a valorização das ações que ela comprou, ou vai comprar, ela vai escolher empresas que tenham essa perspectiva de crescimento a longo prazo, ganhando, digamos, uma fatia maior do mercado, a empresa fazendo novos investimentos e crescendo mais. Normalmente, essas empresas distribuem menos lucro, mas se investem mais, então, consequentemente, elas crescem mais. Então, a pessoa precisa ter essa confiança e saber que a empresa gosta de seguir determinado caminho. A partir do momento que, digamos, o executivo consegue tomar decisões por conta de uma forma totalmente arbitrária e pessoal, pode acontecer que cada vez que for trocado algum grupo de executivos, a empresa vai mudar de norte completamente. Isso não é interessante para ninguém, exceto para os próprios executivos que vão estar ali se beneficiando com essa situação. Está quase acabando, tá, gente? Calma. Governança, stakeholders, sustentabilidade. Então, lembrando aqui alguns quesitos importantes. As pessoas preferem investir em empresas que elas têm confiança, perfeito? Preferem investir em empresas que elas recebem, digamos, informações, muitas vezes mais do que realmente a empresa obrigada por lei. Empresas que realmente se preocupam em deixar claro para os seus acionistas ou para o mercado em geral quais são suas estratégias, quais são seus valores, e não somente de algo que se torna, tipo, o marketing da empresa é passar que tal empresa ela é sustentável e é, sei lá, amiga do meio ambiente. É mais importante que a empresa realmente consiga demonstrar a posição dela e leve isso a sério, ela realmente execute as estratégias dela de maneira que isso seja visível por meio de suas ações, do que simplesmente ela pegue e tire para tudo que é lado, promovendo que é uma empresa excelente e no fim das contas ela não faz nada. Essa confiança com comprovação e estabilidade é fundamental para que a empresa consiga crescer em vários aspectos diferentes. Enfim. Aqui, nós temos aqui um último slide com exemplos, tá? Que é sustentabilidade empresarial. No Rio Mais 20, houve uma, digamos assim, as empresas que fazem parte do mercado de capitais, tanto os órgãos responsáveis realmente pela regulamentação, chegaram e propuseram várias situações diferentes ao meio com o intuito de incentivar a sustentabilidade das organizações. O mais interessante de todos aqui foi a criação pela CVM da categoria Relatório de Sustentabilidade no Sistema de Envio de Informações Periódicas Eventuais, né, que é o IPE. Então, basicamente, ele criou um sistema de entrega de relatórios de sustentabilidade para as empresas que fazem parte do mercado nacional conseguirem ali demonstrar quais ações estão sendo tomadas e quais resultados estão sendo obtidos por meio da busca de ser uma empresa mais sustentável. Eu acho que nem cabe aqui de falar sustentabilidade, porque é um tema que foi tão recorrente, eu acredito que em todas as disciplinas deve se falar um pouquinho disso aqui. Você já conhece o Triple Bottom Line, né, que seria o tripé lá da sustentabilidade, que seria tanto o viés econômico, a pegada social e ambiental. Então, basicamente, não basta sustentável no meio ambiente somente, mas sim buscar também o bem-estar social daquela região, mas algo que não pode estar associado a isso, sustentabilidade econômica. Então, a organização deve almejar o crescimento dela a longo prazo de uma maneira sustentável. E, querendo ou não, isso aqui acaba afetando bem mais as decisões das pessoas para investir ou não numa organização do que outras questões aqui que são envolvidas. E, logicamente, as pessoas têm um apego muito forte também à questão ambiental, então as empresas que demonstram se estar mais preocupadas desse tipo de situação acabam também, por questões de viés, conseguindo mais investidores e crescendo mais nesse sentido também. Tá? É comum ver, inclusive, assim, acho que em filmes realmente, ou séries e afins, as pessoas que trabalham em cargos estratégicos de empresas falando que querem aumentar o valor das ações em 10% ou 20% com determinadas ações. Então, isso já demonstra maneiras da empresa ganhar dinheiro também e os interesses que há por trás desse tipo de ação. Então, gente, a aula de governança é basicamente isso, tá? Pode ver que ela ficou um pouquinho mais curta, né? Acho que a aula da semana passada foi até mais ou menos 8h30. Eu acho que esse tema aqui é tranquilo, eu não passei por todos os slides, tá, para não ficar mais cansativo do que realmente deveria ser, tá? E eu acho que esse tema é realmente tranquilo e acho que é fácil de assimilação. Na próxima aula, então, vocês vão ver, já vão fazer aqui a revisão do conteúdo que vão cair para a prova. Na próxima aula, já vou estar com a prova elaborada, já corretamente, já posso passar informações para vocês, como vai ser as questões, o que devem se preparar e tal. Na própria revisão, assim como as outras disciplinas que eu já dei para vocês, eu pego e já passo os conteúdos bem alinhados com isso que é a prova, ali o que realmente não passar na revisão, o que eu não apontar como sendo um tema interessante, normalmente não vou cobrar ali, tá? A ideia da prova é mais puxar, digamos, uma área um pouco mais crítica e realmente tentar buscar mais essa ideia estratégica do que realmente pegar e cobrar conceitos propriamente ditos e afins. Algumas questões e conceitos vão ter, até mesmo como incentivo a fazer os questionários, eu acabo repetindo uma questão ou outra ali. Mas, em geral, eu acabo dando mais peso para questões discursivas, justamente porque eu gosto de ver essa argumentação
e a aplicação dos conteúdos. Para mim, isso vale muito mais do que vocês decorarem qualquer coisa assim. Provas, no fim das contas, acho que não são as coisas melhores, as melhores maneiras assim, de realmente comprovar um conhecimento. Mas por meio da argumentação, é uma boa estratégia sim. Então, gente, por hoje é só. Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo com vocês? Sei que é final do bimestre, tá todo mundo mais cansado e quietinho, assim, mais motivado, mais que continue em EAD e tal. Mas, gente, força. Qualquer coisa que precisarem, podem mandar mensagem, estou aí para ajudá-los. Tudo certo, pessoal? Beleza, então. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá?